Olá. Sabe, em muitos trabalhos a gente encontra riscos que, assim, não são óbvios logo de cara, mas que podem sim impactar a saúde com o tempo. Pensa só, ruído constante, muito calor ou até vibração de máquina. No Brasil, a gente tem um nome para isso, né? Quando o trabalho expõe a esses riscos. Insalubridade. Exato. E para organizar isso tudo, tem a norma regulamentadora 15, a famosa NR15. Ela é tipo nosso guia legal, sabe? Para dizer o que é uma atividade ou operação insalubre. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns pontos-chave dessa norma. Vamos usar o texto oficial, o que está valendo até 2022, como base para nossa conversa. Isso. Nossa ideia aqui é entender melhor, né, quais são os critérios para dizer que algo é insalubre, que direitos isso gera para o trabalhador, tipo o adicional de insalubridade, e também, claro, explorar uns exemplos que a própria norma traz. Ruído, calor, vibração e até umas coisas mais específicas, como o trabalho sob pressão, agentes químicos, enfim, tentar descomplicar um pouco essa norma. Ela é bem densa e tem que ser, né? Porque tenta cobrir um monte de situação diferente que pode prejudicar a saúde no trabalho. Vamos começar então pelo básico. A NR15 diz quando o trabalho faz mal para a saúde, mas o que exatamente faz uma atividade ser insalubre para a norma? Olha, de forma geral, tem os três jeitos principais para uma atividade ser considerada insalubre. Está lá no item 15.1. O primeiro, que talvez seja o mais comum, é quando a exposição do trabalhador a algum agente físico, químico, ultrapassa o que a norma chama de limite de tolerância. Ah, limite de tolerância. Isso. Esses limites estão definidos lá nos anexos da NR15. Tem anexo para ruído, que são o 1 e o 2, tem para o calor, o anexo 3, para alguns químicos, o 11. Vários deles definem esses limites. E o que seria esse limite de tolerância? É tipo um nível máximo seguro? Exatamente. O item 15.1.5 explica bem. É a concentração ou a intensidade, seja máxima ou mínima, de um agente desses, que, levando em conta a natureza dele e quanto tempo a pessoa fica exposta, não deveria fazer mal para a saúde do trabalhador durante a vida de trabalho dele. É um patamar técnico mesmo, para proteger. Entendi esse primeiro caminho. E os outros dois, quais são? O segundo jeito é mais direto, sabe? Algumas atividades são insalubres pela natureza delas, não precisa nem medir nada. Isso está em anexos, como o 6, que fala de trabalho hiperbárico sob pressão, o 13, que lista alguns agentes químicos bem perigosos, tipo arsênico, benzeno, e o 14, de agentes biológicos. Só de fazer essas tarefas já é considerado insalubre. Certo. E o terceiro? O terceiro é para riscos como radiações não ionizantes, lá no anexo 7, vibração no 8, frio no 9, umidade no 10. Nesses casos não é automático, sabe? Nem sempre tem um número mágico na norma principal. Precisa de um laudo técnico para comprovar. Uma inspeção mesmo, feita no local por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Tá claro. Então, beleza. Se uma atividade entra numa dessas categorias, é classificada como insalubre. O que acontece para o trabalhador na prática? A gente sempre ouve falar do adicional, né? Sim, isso mesmo. O item 15.2 trata disso, o direito ao adicional de insalubridade. O valor varia conforme o risco, o grau de insalubridade. Tem 40% para o grau máximo, 20% para o médio e 10% para o mínimo. E esses percentuais são sobre o salário da pessoa. Então, aqui tem um detalhe importante. A regra geral, segundo a lei e a jurisprudência dominante, é que esse percentual incide sobre o salário mínimo da região, não sobre o salário que o empregado recebe, a não ser que tenha alguma coisa diferente em acordo ou convenção coletiva. Isso gera bastante discussão, mas é o que prevalece. Entendi. E se o lugar tiver mais de um risco, tipo, sei lá, muito barulho, que seria grau médio, e contato com um químico perigoso, grau máximo, somos as adicionais? Não, não soma. O item 15.3 deixa isso bem claro. Se tiver mais de um fator de insalubridade, o trabalhador recebe só o adicional do risco de grau mais alto. Nesse seu exemplo, ele receberia só os 40% do grau máximo. A lógica parece ser compensar pelo maior perigo que ele enfrenta ali. Faz sentido. E esse pagamento é para sempre, enquanto durar o contrato? Não necessariamente. O adicional está ligado à existência do risco, né?
O item 15.4 diz que se o risco for eliminado ou neutralizado, o pagamento do adicional cessa. Eliminado ou neutralizado? Como assim? Pode ser por medidas gerais no ambiente, tipo melhorar a ventilação, isolar uma máquina barulhenta para que a exposição fique dentro dos limites, ou então pelo uso correto e eficaz de equipamento de proteção individual, o EPI. Um protetor auricular bom, por exemplo, pode neutralizar o risco do ruído. Ah, então, se a empresa der o EPI, já corta o adicional. Não é tão simples assim. A eliminação ou a neutralização tem que ser comprovada por uma avaliação pericial, como diz o item 15.4.1.2. Não basta só entregar o EPI. Tem que mostrar que ele funciona para aquela situação que reduz o risco de verdade para baixo do limite. Se não der para neutralizar totalmente, aí um laudo técnico vai dizer qual adicional ainda é devido. E a autoridade regional que decide. Aliás, tanto a empresa quanto o sindicato podem pedir essa perícia para o órgão do trabalho, para ter certeza. 15.5. Entendido. A prioridade é sempre tirar o risco, né? O adicional entra quando isso não acontece 100%. Bom, vamos mergulhar agora nos exemplos que a norma traz. Ruído, um clássico, né? Em todo tipo de indústria. O que os anexos 1 e 2 falam sobre isso? Sim, ruído é bem comum. A norma divide em dois tipos. O anexo 1 fala do ruído contínuo ou intermitente. É aquele som mais estável, sabe? Tipo de máquina funcionando direto, numa linha de produção. A medição dele é feita em decibéis, mas usando uma ponderação chamada curva A, o dBA, que tenta imitar como o nosso ouvido percebe o som. E o aparelho tem que estar no modo de resposta lenta, o slow. E tem limite para esse tipo de ruído? Tem, e é crucial. O anexo 1 tem uma tabela. O limite mais conhecido é 85 decibéis A para quem trabalha 8 horas por dia. Mas o ponto-chave é, essa relação não é simples. Se o ruído aumenta um pouco, o tempo que você pode ficar exposto com segurança cai muito. Por exemplo, se o ruído for para 100 decibéis A, o tempo máximo já cai para só 1 hora. Nossa! E se a pessoa fica exposta a níveis diferentes durante o dia? Tem uma fórmula lá para calcular a dose total de ruído, para ver se no fim das contas passou do limite permitido ou não. Certo. E o outro tipo de ruído que você mencionou? É o ruído de impacto. Está no anexo 2. São aqueles sons bem curtos e fortes, tipo uma pancada, uma prensa, sabe? Com menos de 1 segundo de duração e com intervalo maior que 1 segundo entre eles. A medição aqui é diferente, geralmente em decibel linear, com uma resposta para impacto no aparelho. O limite é mais alto, 130 decibel linear. E se o aparelho não medir assim? Aí tem uma alternativa. Usar a escala C, o DBC, com resposta rápida, FAST. Nesse caso, o limite é 120 dBc. E a mesma coisa, passar desses limites sem proteção é risco grave e iminente. Ok, saindo do barulho e indo para o clima. Calor. Super relevante aqui no Brasil, né? Pensa em cozinha industrial, fundição, trabalho agrícola. Como o anexo 3 lida com isso? Calor é um ponto importante. O anexo 3 se aplica a ambientes fechados ou lugares abertos que tenham uma fonte artificial de calor, tipo um forno. Importante. Ele não se aplica direto a trabalho a céu aberto sem essa fonte artificial específica. A avaliação não é só medir a temperatura do ar, não. Usa-se um índice chamado IBUTG. IBUTG? Isso, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. É um nome complicado, né? Mas pensa nele como um termômetro de estresse térmico. Ele combina a temperatura do ar, a umidade e o calor que vem de radiação, tipo do sol ou de um forno. A medição tem que seguir uma metodologia específica de uma norma de higiene ocupacional da Fundacentro, a NHO06. IBUTG. Parece técnico. E como esse índice se relaciona com o que a pessoa está fazendo? Boa pergunta, porque o mesmo calor pode ser mais ou menos desgastante dependendo do esforço que a pessoa está fazendo. A norma leva isso em conta. Ela relaciona os limites de IBUTG com a taxa metabólica da atividade. Quanto mais pesado o trabalho, mais esforço físico, maior a taxa metabólica. E menor a tolerância ao calor, ou seja, menor o limite de IBUTG permitido. O anexo 3 até dá um quadro com exemplos, desde trabalho leve sentado até trabalho pesado. E quando que o calor vira insalubridade, então? A insalubridade por calor é considerada de grau médio, tá? Dá direito aos 20% de adicional. Ela acontece quando o IBTG médio, medido naquele período de 60 minutos mais quente da jornada de trabalho, ultrapassa o limite que está lá na tabela para a taxa metabólica daquela atividade específica.
E claro, tudo isso tem que estar bem documentado num laudo técnico. Agora, um risco que talvez a gente esqueça mais: vibração. Afeta quem opera a máquina, ferramenta, dirige caminhão pesado. O que o anexo 8 diz sobre isso? Sim, vibração é importante e o anexo 8 foi atualizado para tratar disso de forma mais detalhada. Ele separa em dois tipos: vibrações de mãos e braços, que a gente chama de VMB, que vem de ferramentas manuais tipo britadeira, lixadeira, e as vibrações de corpo inteiro, a VCI, que são sentidas por motoristas de ônibus, trator, operadores de máquinas grandes. E como a norma limita essas vibrações? Tem números também? Tem. A avaliação também segue normas de higiene ocupacional da Fundacentro, bem específicas para a vibração. A insalubridade aqui também é de grau médio. Para VMB, o limite diário tem a ver com a aceleração resultante normalizada, a AREN. Ela não pode passar de 5 metros por segundo ao quadrado. E para VCI, a de corpo inteiro? Para VCI é um pouco mais complexo. A insalubridade acontece se a aceleração, a AREN, passar de 1,1 metro por segundo ao quadrado ou se um outro parâmetro, que mede a dose acumulada de vibração, chamado VDVR, passar de 21,0 metros por segundo 1,75. O importante aqui é que para VCI, a avaliação tem que olhar para os dois parâmetros, o AREN e o VDVR. E, como sempre, precisa de um laudo técnico detalhado para comprovar a exposição e dizer se passou do limite ou não. Mudando completamente de cenário agora, trabalho hiperbárico, ou seja, trabalhar sob pressão atmosférica maior que a normal. Isso faz a gente pensar logo em mergulho ou naquelas obras gigantes de túnel, né? O anexo 6 cobre isso, certo? Exatamente, o anexo 6 é bem específico e detalha duas situações principais. A primeira é o trabalho sob ar comprimido. É comum em túneis que passam por baixo d'água ou em fundações muito profundas, os tubulões, sabe? Onde eles injetam ar com pressão para impedir que a água entre ou que a terra desmorone. Nossa, imagino que a segurança aí seja crítica. Quais são os pontos-chave? Extremamente crítica. A norma coloca limites máximos de pressão que se pode usar e, o mais importante, quanto maior a pressão, menor o tempo que a pessoa pode trabalhar lá dentro. Uma jornada normal de 8 horas pode cair para 4 horas ou até menos, dependendo da pressão. E a saída, a descompressão, é um processo super controlado, lento, seguindo tabelas específicas. Tem que ter observação médica obrigatória depois. Além disso, tem regras rígidas para quem pode fazer esse trabalho, idade, exames médicos específicos, precisa de supervisão médica qualificada o tempo todo e regras bem detalhadas para como fazer a compressão e a descompressão. Por causa desse risco todo para o corpo, essa atividade já é classificada como insalubre em grau máximo, 40%. Entendi. E a outra situação hiperbárica, o mergulho. Sim, o trabalho submerso, o mergulho profissional. O anexo 6 é ainda mais complexo para o mergulho. Tem toda uma terminologia própria, supervisor de mergulho, médico hiperbárico, fala de misturas respiratórias artificiais, as MRAs, define como tem que ser a equipe de mergulho, exige exames médicos super rigorosos a cada 6 meses, estabelece limites de profundidade e de tempo de fundo que mudam muito dependendo da técnica que está sendo usada, se é com ar comprimido, com misturas de gases ou até mergulho de saturação, que é bem complexo. Percebe-se que quanto maior o risco, mais detalhada a norma fica. Com certeza. Exige equipamentos certificados como câmaras de descompressão, sinos de mergulho, registros super detalhados de cada mergulho, de cada mergulhador e o uso obrigatório de tabelas de descompressão e tratamento. Assim como o trabalho em ar comprimido, o mergulho profissional também é insalubre em grau máximo. Os detalhes todos na norma mostram o quão sérias podem ser as consequências se algo der errado. Saindo das profundezas e voltando para o ar que a gente respira no dia a dia, o anexo 11 fala da exposição a agentes químicos. Como funciona a insalubridade aqui? Essa área parece gigante. E é mesmo. O anexo 11 foca principalmente na exposição por inalação, pelo ar que a gente respira. A regra geral é: se a concentração média daquele produto químico no ar do trabalho ultrapassar o limite de tolerância, o LT, que está listado no quadro 1 desse anexo, a atividade é insalubre,
O grau, se é mínimo, médio ou máximo, também está lá nesse quadro para cada substância. E esses limites são todos aplicados da mesma forma? Não exatamente. A maioria deles são limites do tipo média ponderada no tempo. Isso quer dizer que se avaliar a média da concentração ao longo da jornada de trabalho, geralmente para jornadas de até 48 horas por semana. Pega várias amostras e calcula a média. Mas tem exceção? Tem. Alguns agentes químicos, geralmente os mais perigosos ou que têm um efeito muito rápido, têm uma marcação especial, valor teto. Para esses, não pode passar do limite em nenhum momento da jornada. Uma única amostra que dê acima do valor teto já caracteriza a insalubridade. Não tem média aí. Tem mais alguma coisa importante para notar nesse anexo de químicos? Sim, tem umas marcações úteis. Uma delas é absorção também pela pele. Isso é um alerta. Não adianta só usar máscara. Tem que proteger a pele também, com luvas adequadas, roupa, etc. Outra coisa são os asfixiantes simples. São gases que não são tóxicos em si, tipo nitrogênio, mas que ocupam o lugar do oxigênio no ar. Para esses, a regra é garantir que sempre tenha pelo menos 18% de oxigênio no ambiente. E lá no quadro 1 tem muitos exemplos. Amônia, que é grau médio, monóxido de carbono, grau máximo, tolueno, que é médio e também tem absorção pela pele. A lista é longa. Estamos quase no fim dos exemplos principais. Só para fechar essa parte, o que a gente pode dizer rapidinho sobre os outros riscos que a norma lista? Radiações, frio, umidade e poeiras como amianto, que estão nos anexos 5, 7, 9, 10, 12. Certo? De forma bem resumida, radiações ionizantes anexo 5. Basicamente, a NR15 diz para seguir as normas da CNN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são super específicas. Radiações não ionizantes, anexo 7. Isso inclui micro-ondas, ultravioleta, laser. Aqui, a insalubridade depende de um laudo técnico que mostre que tem exposição e que não tem proteção adequada. A luz negra, UV de baixa energia, está fora disso. Frio, anexo 9. É para quem trabalha dentro de câmara fria, frigorífico ou lugar parecido sem proteção certa. Como a sensação de frio e o risco dependem muito da roupa e do isolamento, a insalubridade também depende de laudo caso a caso. Umidade, anexo 10. Para quem trabalha em lugar sempre alagado e encharcado. Mesma coisa do frio, precisa de laudo técnico para caracterizar a insalubridade. Asbesto, o amianto, anexo 12. Como o amianto é comprovadamente muito perigoso, esse anexo é bem restritivo. Proíbe trabalho de menor de 18 anos e exige que qualquer material com amianto tenha um rótulo bem claro com aviso de perigo. Ufa, foi uma viagem por muitos cenários de risco diferentes. Olhando para tudo isso, a NR15 parece ser uma ferramenta super técnica, né? Bem complexa. Qual é a grande mensagem por trás de tanto detalhe, na sua opinião? Olha, a complexidade dela só reflete o quão variados são os riscos no trabalho, né? A NR15 é, tipo assim, a espinha dorsal da lei no Brasil para proteger a saúde de quem trabalha contra esses perigos todos. Onde dá, ela tenta ser objetiva, colocando números, limites quantitativos, como a gente viu para ruído, calor, químicos, vibração. Onde isso é mais difícil, ela define como fazer. Precisa de laudo ou tem que seguir procedimentos operacionais super específicos, como no trabalho hiperbárico. E, embora ela fale do adicional, que é uma compensação financeira, o espírito da norma e de toda a área de segurança do trabalho, na verdade, é a prevenção. É tentar eliminar o risco. Ou, se não der para eliminar, pelo menos neutralizar, controlar ele ao máximo. Fica bem claro que entender essa norma é fundamental, né? Tanto para quem emprega, quanto para quem trabalha. Para poder garantir ambientes mais seguros para todo mundo. Sem dúvida. Conhecer esses limites, esses procedimentos, é a base para conseguir gerenciar a segurança e a saúde no trabalho de um jeito que funcione de verdade. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação para quem está nos ouvindo pensar um pouco. A gente viu que a NR15 define limites técnicos bem precisos para vários riscos. Mas para medir isso, precisa de equipamento, de conhecimento técnico. Como será que um trabalhador, no dia a dia, sem esses recursos, pode ter alguma noção se a exposição dele está perto ou acima desses limites? E aí, pensando nisso, qual a importância de ter um canal aberto de comunicação com a empresa e de ter treinamentos constantes? Para que essa informação técnica toda não fique só no papel, mas que realmente ajude a proteger quem está lá na linha de frente. Fica aí a reflexão.